Agora nós vamos trazer o nosso aliado que saiu de R$ 8.000, que ele oscilava, subia, descia, ganhava, perdia, durante 15 anos. E em 2 meses de aliança divergente, ele chegou em R$ 100.000 e diz que está buscando milhões. E eu não tenho dúvida, não duvide de alguém que faz o que disse que faria. Não duvide de alguém que faz o que eu disse que faria. E vou até pegar o oposto dessa frase. Não acredite em alguém que está falando que vai fazer aquilo que ainda não fez. Tem muita gente que está dizendo, meu marido não apoia o que eu faço, não sei quem não acredita em mim. Agora a pessoa lá, tá lá, sedentário, acima do peso, não sei o quê. Aí vira e fala, gente, vou fazer dieta. Aí ele quer que todo mundo acredite. Faça dieta. Chegue com a sua marmitinha. Quando alguém te oferecer alguma coisa, você diga, não, eu estou de dieta. Você quer que as pessoas acreditem primeiro? Não, não obriga ninguém a acreditar para você acreditar depois, não. Quando eu vi esse sujeito falando, eu falei, cara, esse é dos meus. Esse é o aliado que eu procuro. Então, vamos receber aqui o nosso aliado. Ele tem 2 meses de aliança divergente. Ele tem mais resultado do que conhecimento técnico sobre tudo isso aqui, porque 2 meses não deu para gabaritar tudo ainda não. Só que uma pessoa faminta, comprometida com a própria vida, voa longe. Então, traga o nosso aliado aí, que eu vou pro camarote agora. Vou me inspirar e eu espero que você se inspire também. Fala, meu irmão, como é que você tá? Se apresente para quem não te conhece e já vai trazendo essa energia aí pra gente. Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite. Põe os dois na tela. Meu nome é Weber Azevedo, eu sou advogado. Tá os dois na tela. Como você falou, eu entrei na Aliança Divergente em outubro, coincidentemente no meu aniversário, né? E aí esse resultado é literalmente um desbloqueio, tá? Como você falou, se você tiver decidido e você estiver buscando, e eu venho buscando esse resultado há muito tempo, né? Quando naquele dia nós falamos há 15 anos, mas há 15 anos que eu sei onde eu estou parado. Tá? Faz 15 anos que eu não sabia que o nome era dependência emocional, mas eu sabia porque eu estava parado. Se eu fosse, a minha família não acompanharia. Então eu não fui, mas eu tinha consciência disso. Agora, como é que você destrava isso? Como é que você resolve isso? Esse foi um ponto que obviamente era minha esposa, né? Ela me trouxe para o resgate dos otimistas em janeiro de 2025. Eu assisti os 3 dias porque ela trouxe. Eu assisti, aí segue, devorei a Aliança Divergente, o que tinha à disposição. E aí, meu irmão, que agora você sabe quem é meu irmão, o Gilberto, meu irmão, ele falou, olha o que vai ter aqui, resgate dos otimistas, tal, você tem que ver, tem que curtir, esse cara, tal. Eu falei, porque, na verdade, ele viu que a minha esposa, toda vez que aparecia alguma coisa sua, ela curtia, e ele viu, pô, ela curte o Elton. Então, aí levou, a gente foi, assistiu, e aí eu entrei, né, ele já estava, né, eu entrei, mas já entrei acelerando. E aí o resultado veio disso, né? Eu tinha decidido que a minha vida ia para o lugar que eu queria. E eu sabia para onde eu queria levar ela, tá? Se você quiser hoje tem um pouquinho mais de tempo, o que aconteceu? Quando a minha filha... Eu venho pensando... Só me dá um pause aqui, ó. Faz de conta que você encontrou... Weber, você mora onde? Você é de onde? Você é de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, moro aqui perto da região do Tatuapé, perto do Tatuapé. Beleza, faz de conta que você encontrou o Weber no shopping, e cara, você é aquele aliado lá, o advogado que saiu de 8.000 para 100.000 e não sei mais o que tem. Qual pergunta você vai fazer para ele, certo? Pode colocar aqui para ele e faz a pergunta e vamos que eu quero ver. Eu tenho as minhas perguntas também, mas vou priorizar as perguntas de vocês, tá?
Vamos lá, você ia falar da sua filha aí, taca pau aí. Então, porque eu fiquei pensando nesses dias em que momento que eu tomei essa decisão, né? Foi quando a minha filha caçula casou. Então a família não precisava mais de mim daquela maneira, né? Já não era mais um risco para a família se eu fizesse qualquer outra coisa. Então eu observo em que tempo, né? Pela cronologia dos fatos, foi ali. E ali eu voltei para a faculdade Isso de foi ali Direito perto. Isso foi quando? em 2021. Tá bom. Porque 2021 eu volto para a faculdade de Direito para completar 5 anos. Eu parei a faculdade de Direito na metade do quarto ano. São 5 anos. Eu parei na metade do quarto ano. Tá bom. Tá? Aí volto para a faculdade de Direito para fazer 5 anos. A mesma faculdade, falou: pela sua carga horária, falta 1 ano e meio. Cumpre 1 ano e meio e você vai estar formado. Fiz um acordo com a família, minha esposa e meu filho, que ainda morava comigo. Durante 1 ano e meio eu não vou trabalhar. Eu vou dedicar 1 ano e meio da vida. Vocês ficam com as contas da casa. De vez foi um acordo, todo mundo topou. Ficam com as contas da casa, que eu vou fazer 1 ano e meio da faculdade e vou terminar. 1 ano e meio eu estava formado. Em abril eu era advogado. Passei na ordem dos advogados no primeiro teste. Eu fiz a primeira fase, passei, fiz a segunda, passei, porque eu tinha, da mesma maneira, eu tinha decidido e tinha esse compromisso também, não podia voltar para casa, depois de todo mundo estar sacrificando 2 anos, e eu sempre, eu venho da área comercial de muito resultado, tá? Eu era gerente de contas, de grandes contas em multinacional. Então, essas empresas, eu tive nos Estados Unidos, por oportunidade assim, feiras na Alemanha, China desenvolvendo cliente. Então eu sempre fui de muito resultado. E aí quando eu chegava lá, aí eu olhava para os lados, falava: bom, cadê o mundo? Aí volta para trás. Mas aí agora eu já podia, eu não precisava mais voltar para trás. Mas aí o que precisava para que eu não voltasse para trás? Como eu quebraria o padrão de voltar para trás? Como isso resolveria? Você sabe? Eu perguntando, que ousadia minha, né? Só tinha uma resposta: aliança divergente. Porque a única maneira de eu não voltar era entender como quebrar o padrão e como quebrar a dependência emocional. Eu não sabia. A resposta veio até mim. Tá? Então, se você tiver decidido, a teia dos acontecimentos, né, vai trazer a resposta para você. Então, algo que eu tinha visto há 1 ano com a minha esposa, volta para cá e fala: agora que você decidiu como você vai viver a sua vida, você precisa de uma série de coisas. Por quê? Porque eu cheguei, né? Eu estava batendo esse contrato, já estava chegando na minha porta, o faturamento do escritório. Porque o que acontece? Como eu sou de vendas e de vendas de alto valor agregado, eu sou capaz de gerar contratos grandes. Agora eu falei: pô, a hora que eu gerar um contrato grande vai cair. Meu Jesus Cristinho, lá vamos nós de novo. Eu já fiz contrato de milhões. Eu falei: lá vamos nós de novo. Pra você ter uma ideia, em 6 meses, a gente falando de velocidade, né? Quando eu entrei numa dessas multinacionais, eu vendi equipamentos chegavam a $2 milhões cada equipamento. Aí disseram para mim: você não vende um equipamento desse em menos de 2 anos. Porque até que você vai, conversa com o empresário, mostra o plano, e ele entende aquilo, e aí ele assina com você, pelo menos durante 2 anos você vai viver do seu salário fixo. Eu fiz, não, 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 não. Ó, para mim aqui que eu tô falando, ó. Ó, fiz assim, ó, não, 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 não. Em 6 meses, eu fui o melhor vendedor da América Latina. Eu vendi $7 milhões em 6 meses. Tá? Então eu sei que eu sou capaz de dar resultado. Esse é o meu padrão. Agora, como é que não volta? Porque eu ia fazer isso de novo com o meu escritório. Na verdade, vamos lá. Você sabia subir, só que você caía. E aí, o seu entendimento foi: eu sei subir, como é que eu faço para não cair? Você entrou para não ter essa queda de resultado. Exatamente. Foi esperto. Exatamente. Por quê? Porque agora, como eu estou fazendo o escritório, eu falei: pô, já está chegando a fase, acabou a primeira fase, que é de namoro. 2 anos de escritório, agora vamos começar a fazer dinheiro de verdade. E eu vinha conversando, né?
Olha, eu falei, meu, acabou a lua de mel com o escritório, eu queria ser advogado, então eu já sou advogado, então eu tive essa primeira fase de entendimento, falei, agora eu quero objetividade. Chegamos a pé, já fui amado, já tive reconhecimento, meus amigos são meus clientes. Meus primeiros clientes são meus amigos e meus familiares, ou seja, eu tenho reconhecimento da família, parabéns, muito bem. Agora eu vou fazer dinheiro de verdade? Peraí, quando eu fizer dinheiro de verdade, eu vou cair. Não, 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 não. Onde está a resposta para não cair? Aí me vem a aliança divergente, por isso que eu entro de imediato, por isso que eu devoro o protocolo que vocês têm, ou se você... Aí ficou fácil até trazer a minha esposa, quando um dia de manhã, esses primeiros honorários, que fechou o mês em 42 mil, um honorário foi 32, fora os outros primeiros que eu já tinha, né? Quando eu cheguei para ela, então, acordar ela de manhã, bater no celular e mostrar o saldo. Agora não vai cair, agora não vão cair, você tem que entrar lá. Agora todo mundo tem que estar no movimento, entendeu? Por quê? Porque lembra do saldo anterior, da vida anterior? Lembra do padrão de dever, que agora nós não queremos mais? Então agora nós vamos ter que fazer diferente. Você não pode fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Não vai acontecer. A mesma coisa, mesmo resultado. Faça coisas diferentes para ter um resultado diferente. E ela topou na hora. Oi? E ela topou. Topou na hora, né? Entrou e aí começa a rodar o protocolo. Chora, que nem o Elton fala que chora no carro quando vem subindo a serra, rodando o protocolo, chora rodando o protocolo, chora tendo insight, chora entendendo o que aconteceu, chora, mas, entendeu? Foi evoluindo. Agora uma curiosidade, assim, porque o seu resultado ele é expressivo, tá? Faz de conta que você encontrou com um amigo e tal. A pergunta sincera, e se a resposta for não, é não, se for mais ou menos, é mais ou menos. O quanto você acha que o seu nível de resultado ele pode ser tido como uma regra, como uma métrica? O quanto essas pessoas que estão nas salas do Zoom, no YouTube, no Instagram aqui, podem olhar e, de certa forma, acreditar que esse nível de resultado também pode ser para elas? Qual é o tamanho do seu sonho? Qual é o tamanho do seu sonho? Ele tem que ser grande. Tá? Para o seu resultado ser grande, para você ter esse nível de resultado, você tem que ter um sonho grande. Eu tinha um sonho grande. Agora, a nossa conversa, você conhece meu irmão. Meu irmão, o que você faz com ele, ele treinava comigo. Ele volta para mim aqui, ó. Isso aqui, você não faz isso. E aquilo ali, entendeu? Então, eu aperto o sonho dele, ele aperta o seu. Exatamente. Então ele fez assim, o seu maior sonho é este aqui. Então, por que você não põe um sonho antes para que você vá mordendo o boi em bifes? Eu conheço a minha capacidade de dar resultado pelo meu histórico, tá? É pelo meu histórico. Não é a primeira vez. Eu fui top 10 de vendas de uma multinacional durante muito tempo. Tá? Eu ficava entre os 10 primeiros em mais de 100 vendedores. Então, eu sempre venho dando resultado. Então, eu sei que eu vou dar resultado. Agora, o meu problema é não, que o resultado não caia. Esse é o problema. Eu não tenho. Então, seu negócio era permanecer. Isso. Então, diz assim, você precisa... Esse aqui é o seu sonho grande. Qual é o seu sonho grande, Elton? Você já falou. O Nobel. O Nobel é o seu sonho mais longe de você, correto? Ótimo. Se o meu sonho grande é o que eu quero, isso significa que ele está mais longe de mim. O que eu fiz? Tripliquei a meta. Botei um sonho muito maior que ele. Agora, ele trouxe para cá. Ficou pequeno. Ficou pequeno. Entendeu por quê? Porque agora eu tenho um sonho grande que me faz tremer. Olha que louco, gente. Talvez muitos de vocês, é porque essa história de sonho, para nós aqui é normal, porque é a base de tudo. Sonho grande, plano perfeito, etc e tal. Talvez muitos de vocês nem estejam conseguindo acompanhar essa história até porque sonho talvez seja um lugar estranho para vocês. Talvez vocês nem estejam conseguindo acompanhar. O sonho era grande, ele colocou um sonho maior ainda para aquele que era grande ficar pequeno. Aí eu te pergunto, você prefere estar em um lugar que talvez você nem acompanhe toda a história dos sonhos, ou você prefere estar em um lugar onde as pessoas nem falam de sonhos? Porque muitos de vocês vivem em lugar que as pessoas não falam de sonho, e se você falar do seu, o que de melhor você vai ouvir vai ser cuidado. Entende? Poxa, você tá com um cara aqui, o maluco tá com um sonho, o outro tá com outro sonho, e o irmão dele ficava provocando ele no sonho. O seu irmão,
fica disputando o sonho com você no sentido de aumenta o seu que eu aumento o meu, aumenta o seu que eu aumento o meu. Ou seu irmão, na sua vida e na sua relação, fica enchendo o saco com o sonho que você tem ou com a sua presunção de sonhador. Cuidado, viu? É bom. Porque, deixa eu falar, gente. Se eu ficar andando com um negão desse aí, eu vou acreditar em cada coisa, sacou? E que vai me fazer bem, pô. E aí daqui a pouco a gente vai pra umas doideiras e sai os dois com medo. Aí um manda mensagem pro outro e vira, fala, deu certo aqui, ó. Aí você fala, porra, se deu certo lá, eu vou testar aqui também. Então, esteja no ambiente certo, pô. Manda lá, o Weber. Teste com o Gilberto. Agora você conhece ele, né? Ele é um tanto narcisista. E ele era a minha... Eu tinha eu tinha duas dependências, né? Ele, que é meu irmão mais velho, nós temos 11 meses de diferença. Então, a gente cresceu assim. Então, ele é meu irmão mais velho e um empresário muito bem sucedido. E a outra ponta, minha esposa. Então, a minha esposa eu já sabia qual que era e ele tinha uma influência. O bom dele ter entrado para a Aliança Divergente foi das últimas conversas que a gente teve, ele falou assim, pô, eu sou narcisista, né? Eu já tinha falado isso, mas aí tem que ver. Eu quero que a pessoa resolva, eu gostaria antes, né? Que a pessoa resolvesse a vida dela, mas com o meu plano para a vida dela. Então, várias vezes ele veio a minha vida com o plano dele. E aí, num determinado momento, eu entendi isso. Eu falei, então eu preciso dar uma blindada aqui, porque o plano dele é diferente do meu plano. O plano dele para mim, né? Para mim. E eu sei o meu plano para mim está escrito, como eu disse, meu plano para mim está escrito há 15 anos. É o mesmo plano, entendeu? É o mesmo. Por quê? Porque eu sabia o que não permitia que eu alcançasse. E assim que eu resolvesse, que chegasse o momento de resolver essa questão, eu iria para ele. Então eu nunca mudei de plano. Tá? Por isso que eu sei ele. Agora, quando foi assim, mas espera aí, esse foi um insight importantíssimo. Quando ele falou, e você teve que rodar protocolo com ele? Eu não, rodo protocolo sozinho. Só eu sei das minhas... Porque, não, eu digo o seguinte, você teve que rodar protocolo de dependência emocional com ele? Rodei, né? Teve conversa difícil? Não precisamos de conversa difícil, porque eu rodei, ele rodou. A gente teve um bate-papo divertido. Se alinhou. Duas taças de vinho grande, entendeu? 2 taças de vinho grande e a gente se alinhou. E é interessante, né? Entre outras coisas, é o meu mais parceiro, meu maior parceiro. Cara que, entendeu? Quando eu preciso, quando eu venho aqui, a gente vai e senta. Porque agora, porque assim, ele sempre quis que eu atingisse o ponto máximo, mas no plano dele para mim. Hoje ele entende que eu vou atingir com o meu próprio plano. Porque eu também entendo, porque eu tenho uma visão muito clara. Conversando com um grande empresário que eu fui essa semana conversar com ele porque eu tinha uma dúvida, fui buscar uma confirmação, na verdade, ele falou para mim assim, Weber, o que você fizer, se você tiver, aí o cara não é divergente, então a linguagem dele é outra, mas ele fala, aquilo que você vê, você vai ter uma pessoa se dando muito bem e você se dando muito mal. Eu estava indo para um atrapalho, tá? Apareceu uma outra oportunidade, eu comecei a olhar para ela, mas eu pensei, isso aqui é atrapalho, ó, pré-queda, presta atenção. Mas eu fui buscar uma confirmação. E ele falou, em qualquer profissão, você vai ter, falamos de advogado, né? Ele falou, aquele advogado que usa aquela gravatinha de crochê de 1 palmo, que, né, não mostra, deixa o pé do bucho de fora, e da outra forma, você vai ter um grande escritório de advocacia com 500 advogados, os caras chegando de helicóptero. Ele falou, isso depende de você, não depende do que você faz. Não se desvie do seu negócio, tá? Aí eu já veio aqui, ó, que não é atalho, é atrapalho. Isso aqui ia ser atrapalho. A premissa batendo forte, né? Você atendeu uma moça esse dia que ela falou, eu estava faturando 30 mil, aí eu parei de faturar 30 mil e fui fazer um outro negócio e aquele negócio não deu nada. Falei, e você voltou para aquele negócio de 30 mil? Não, por quê? Aí você saindo do seu negócio, você acabou de ter um resultado e você desviando a rota. Não, Lindon, qual é o seu acordo? Só crescendo e sem deixar cair. Não passa, pula as pré-quedas, pula as tentações, foco aqui, ó. E aqui, por isso que eu falo, eu estava conversando com um amigo, ele foi aliado, aí ele fala assim, aí ele saiu, ele fala, mas Weber, o que você fez que eu não fiz? Eu falo, eu fiz.
Ele falou, mas eu também fiz. Eu falo, não fez. Ele falou, eu fiquei 1 ano. Eu falei, você pagou 1 ano, lindo. Boa. Pagar 1 ano é diferente de fazer 1 ano. Faz, bicho, áudio diário, todo dia, encontro de reforço, encontro de impulso, vê mais material, tá com uma dúvida, tem muito material na duelo, por exemplo, eu vou para academia, eu vou lá, olha isso aqui, ó, como desbloquear não sei o quê, pô, vou ouvir aquele que tá no YouTube, como não sei o quê, pô, tem muita informação para você resolver a sua vida, só que você tem que estar disposto a pagar o preço, como vocês falam, ó, você tá disposto, você tem um compromisso com isso aqui? E você escuta todos os áudios? Diários? É. Eu acordo 10 minutos mais cedo e ouço os áudios. Antes de qualquer... Por quê? Porque aí não tem como não ouvir. Então, ó, meu horário de acordar é 6 horas. Não, 5h50. 10 para 6 eu acordo, boto o fone, boto o áudio, ouço e aí segue o dia. Aí é interessante, as pessoas... a minha esposa também ouve. Ela fala, nossa, a gente teve uma conversa aqui. Você conversou com o Ramon ou com o Elton, aquilo que a gente conversou? Porque o áudio foi para mim. E eu falo assim, e o que ele falou? Porque para mim não fez o menor sentido aquilo. Mas para ela, aí no outro dia, eu falo, caralho, o Elton falou um negócio que o Ramon botou, a Cida botou, nossa, mas minha cabeça explodiu. Aí ela fala, do que ele tá falando? O que aconteceu lá? Para mim não faz o menor sentido. Esse é o grande negócio, são 365 por ano. Você vai aproveitar não sei quantos, mas aquele que você precisa. Se você estiver comprometido, esse entra com você. Era aquilo que você estava precisando ouvir naquela hora. E às vezes você ouviu num dia. É assim, ó, fica no jogo. Entendeu? Fica no jogo. Fica no jogo. Se você tem que entrar em campo. Se você quer, o único jeito de você ganhar é entrar em campo determinado a ganhar. Determinado a ganhar. Vai lá, chuta pro gol, vai para cima, vai para cima. Futebol também não é minha área, tá? Eu também não sou fã de futebol. Massa. E tem umas perguntas aqui. Oi? Tem umas perguntas aqui, mas o que você ia falar aí? Pode falar. Não é daí que eu respondo. Tá. Primeiro uma pergunta minha aqui, que também foi uma pergunta que apareceu aqui, que às vezes a pessoa te vê assim, com o resultado, aí aparece assim, um cara seguro, um cara consistente, um cara corajoso. Aí, de repente, a pessoa vira e fala assim, mas eu não tenho a coragem que ele tem, eu não tenho a segurança que ele tem. Qual foi o seu momento mais difícil na Aliança Divergente, mesmo tendo sido pouco tempo? Eu digo descoberta, protocolo, conversa. O que foi que foi mais difícil para você? Repetir para minha esposa uma frase que você disse para a sua. O que você der conta de querer, eu dou conta de fazer. Falei para ela, tô me cagando todo aqui, mas eu vou para cima. E tu botou ela para falar essa frase? Eu falei para ela. Eu falei para ela, o que você der conta de querer, eu dou conta de fazer. Aí ela ficou me olhando e falou, eu tô me cagando, mas eu vou falar e vou para cima. E aí a gente tava de férias agora, essas férias foram boas, você viu o meu resultado? Casa de condomínio, praia bacana. Aí passando uma lancha assim, ela, olha que bacana aquilo, imagina. Não, isso não. Calma, pô, peraí. Só alugar, não precisa comprar. Vamos dar uma volta primeiro, né? A gente gosta, né? Vai que dá aquela embrulhada no estômago. Então, não vamos comprar, vamos só andar com ela, a gente aluga. Entendeu? Passa o dia, tem os caras que alugam, você faz churrasco e tal. Vamos experimentar. Em cada situação. Mas a coragem, ela é o seguinte, a minha coragem, ela vem da determinação, tá? Da determinação. Se você não atingir aquele resultado, o que vai acontecer com você? Viver uma vida de merda, tá? Você vai chegar e vai falar, eu vou usar os exemplos que vocês dão, você vai chegar no Natal e vai falar para o seu filho, Papai Noel não trouxe. Pô, eu não tinha essa de falar Papai Noel trouxe, mas eu falava, papai não deu conta. Pô, é pior do que falar que Papai Noel não trouxe. Então, eu sou muito objetivo em querer resolver as minhas coisas. Então, assim, eu encaro todos os meus... Por que eu rodei todos os protocolos? Por que eu devorei? Eu quero a solução para a minha vida e rápido. Eu quero viver a vida... Como fala? Memorável. A vida memorável. Ela tá aqui do lado. Eu quero viver a vida memorável. Deixa ela aparecer aí. Cadê ela? Se ela quiser. Vem pra cá. Ó, lindona. Eu te amo e te odeio.
Linda, beijo. Porque você tem que entender o seguinte, agora vou desenvolver um pouquinho como você desenvolveu uma situação parecida, né? A minha dependência emocional com ela, você explicou isso de um sócio que não podia fazer dinheiro por conta do problema da mulher do sócio dele, tá? Qual era o problema? Eu não podia fazer por conta da minha esposa, mas no meu caso, era prefere. Eu já tinha convicção. Eu não sabia que era precisa, permite, prefere, mas eu era convicto. Ela falava assim, mas a culpa é minha? Eu disse, não, a escolha é minha. É escolha minha. Eu escolho por quanto você venderia a sua família. Entendeu? Então, é escolha minha. Por outro ponto, o que acontece? Quando ela entrou e resolveu, então ela foi rodar os protocolos. Então era assim, a gente vivia na dependência emocional que ela tinha com a mãe dela. É sempre alguém de fora, gente. É bizarro, porque às vezes tem alguém lá fora guiando sua vida e o pior, a vida dessa pessoa que tá lá fora às vezes é guiada por outras pessoas, no fim das contas você nem sabe mais quem tá guiando a sua. É um telefone sem fio aí que você fala, meu, que bagunça, que bagunça, que bagunça. Que bagunça. Você disse que rodou todos os protocolos? Oi? Você já rodou todos os protocolos? Já, né? Já. Medo, por exemplo, mas eu vou lá no pequenininho, entendeu? Eu vou no protocolo assim, ó. Eu tenho medo de quê? O que acontece se eu ganhar todo o dinheiro que é a minha meta? Pô, aí eu vou morar lá, a minha filha não sei o quê, meu filho, pô, aí se meu filho tiver um carrão, será que ele vai acelerar essa desgraça, vai bater? Minha filha, será que está segura dentro de um carro importado? Tudo isso passou, e eu rodei todos, tá? Deixa eu te dar uma dica então, tá? Eu vi que você é um cara raiz e nerd aí. Você tá fazendo uma parada que é muito poderosa. Você tá simulando o filme para ver onde você trava no filme, ou seja, tudo isso vai acontecer, isso é legal, isso é legal, isso é legal. Nessa página ou nesse capítulo eu sinto medo. Aí deixa eu te falar uma coisa. Em algum momento você vai entender isso aí dentro. Você só consegue simular o que está na sua teia, sabia? Exatamente. Então, por exemplo, você não consegue imaginar o que não tem na teia. Entendi. Então, o que você está imaginando é um dos futuros possíveis, ok? Um dos possíveis futuros possíveis. E aí, quando você imagina aquilo, você roda na linha do tempo e você fala, tá, mas aí eu vou dar um carro pra ele, ele é porra louca, eu tô com medo dele bater esse carro. Beleza. Aí você tá achando onde é que você tem o medo para tratar o medo pontual. Legal. Aliados, façam isso. Mas aqui, essa é pra você, tá? Você só viu essa teia porque ela é possível. Ok? Tá. Quando você estiver vendo um filme, tenta ver um filme diferente. Quer ver o negócio? Imagine que você ganhou uma causa aí e ficou muito, muito, muito rico, tipo o Ibanez Rocha lá de Brasília, sabe? Da noite pro dia caiu uma causa lá, pá, multimilionário ou bilionário. Ok. Consegue imaginar uma cena parecida como essa? Simples. Ok. Fica na teia comigo. Aí uma primeira teia. Você dá um carrão para sua filha e aí vai seguindo, vai seguindo. Quais são as preocupações aqui? Segurança. Segurança. Você consegue imaginar sua filha sendo sequestrada? Sim, esse é o problema. Tem na teia. Só que aí você tem que matar o medo. Tipo assim, hoje, você pode rodar esse protocolo hoje. Porque esse medo só vem porque você já acredita em alguma coisa. Acreditava. Massa. Acreditava. Já rodei. Beleza. Aí tem um negócio. Você tratou a teia, rodou o medo por algo que você acreditava. A pergunta que você vai fazer é: isso que eu acreditava me prejudicava onde mais? Ou onde mais isso que eu acreditava me prejudicava? Entende? Você acreditava que se você ganhasse dinheiro, possivelmente sua filha seria sequestrada. Por causa de alguma informação, certo? Isso. Alguma coisa que tinha aí dentro. Isso... Eu ia cortar o cabelo, desculpa. Como é que é? Cabeleireiro. Toda vez que eu ia cortar o cabelo, o cara foi naqueles programas que morre 18 pessoas, a mesma pessoa morre 18 vezes. Ele ficava passando aquilo
E aquilo vai entrando na sua cabeça. Eu não corto mais o cabelo lá só por isso. Para não ouvir mais isso. Massa, Entendeu? mas já entrou. E o grande lance é, aqui eu estou buscando um efeito paralelo positivo. Porque é o seguinte, Tá. tem uma frase que os aliados ignoram, tá? Porque muitas vezes a gente está aqui, chega desesperado, resolvendo problema, parece que chegou no hospital acidentado, sabe? É um monte de problema. Beleza. Mas depois que você resolve os problemas, tem que começar a construir as coisas. E tem uma frase que é, tudo muda quando alguma coisa muda. Se você tinha um medo, e esse medo estava te prejudicando em algo com a sua esposa, aí você foi, rodou o protocolo e eliminou esse medo. Ter eliminado esse medo não mudou apenas a sua relação com a sua esposa sobre isso. Mudou a sua relação com a sua esposa sobre tudo e a sua relação com todos sobre tudo. Então tem muitas coisas que a gente resolve só porque a gente quer mexer em um ponteiro. Mas quando você mexe naquilo, você ajusta a teia toda. Entendi. Entendeu? Entendi. Fiquei... E eu vou te falar que eu já fiquei mais tranquilo, porque por conta de hoje ser aliado, você consegue entender que as coisas não... O acaso não é aleatório. O acaso não é acaso. O acaso não é acaso, exatamente. O acaso não é acaso. E se o acaso não é acaso, então você pode cuidar disso no momento. Eu sabia que eu sabia que ia ter o cuidado, entendeu? Por que você tem coragem? Eu falo, porque a resposta vai vir. Então você acabou de tratar o maior medo dos pais em relação à segurança dos filhos. Você tem 5. Então você acabou, então assim, como é que eu vou evitar? Pô, com a minha esposa, maravilhoso. Já está tudo certo. E agora esses medos que estão lá no fundo que eu não via, eu já vi. Eu já tinha dado, então, um tratamento, mas para você ter me falado é porque ele não estava 100%. Agora... Mas beleza, deixa eu te colocar num outro nível de aliado aqui, ok? Você perguntou, Bora. Como é que eu evito... Gente, vocês gostam desse papo? Ok? E assim... Porque é o seguinte, gente, o que é o momento aqui do intensivão da permissão? É a gente aprofundar algumas coisas, explicar algumas coisas. No fim das contas, estamos tentando convencer vocês a mudar de vida com a gente. O Weber fez um negócio que muita gente faz. Por exemplo, ele poderia ter entrado na Aliança Divergente em janeiro de 2025. Ele tem 2 meses de Aliança Divergente, poderia ter 12, tá? Então, cuidado para você não ser aquela pessoa que, tipo assim, daqui eu toco sozinho e, cara, você não vai tocar sozinho ou vai tocar meia boca, tá? Então, cuidado para você não ficar nesse lugar. Antes que eu me esqueça, você quer deixar seu arroba, o seu Instagram, seu site, alguma coisa, porque no blindado a gente acabou não passando. Weber Azevedo, _advogado. Weber Azevedo, Weber com W, Weber Azevedo, _advogado. Uma boa pessoa para você seguir, uma boa pessoa. Você atua em que área aí? Eu faço civil, especializando em empresarial e agora derivando para holding. Mercadão, viu? Já que estamos falando agora em dinheiro, agora voltando para aquele padrão, falando de padrão que esse eu não quero quebrar, negócios de alto valor agregado. Então eu vou para holding patrimonial. Show de bola. Então, quem quiser seguir, saber se é de verdade, se é advogado mesmo, se não é IA, se não é contratado, se não é ator, vá lá. Tem um negócio interessante aqui, tá? Como é que eu faço para parar de ter medo do futuro? Deixa eu entender como isso me impacta no presente. Você fez uma pergunta aí que ela é legítima. Poxa, com a segurança da minha esposa, é legal, eu tô aqui, eu tô de olho, a gente se alinha e tal, mas como eu evito a pré-queda de um filho adulto, por exemplo? Eu ganhei muito dinheiro e, igual você colocou aí, tô com medo da minha filha ser sequestrada. Legal. Vai parecer bizarro aqui agora. Por que você pagaria o resgate? Porra! Olha, eu já ouvi, você já fez isso, mas não tem como não fazer. Eu não consigo uma resposta diferente. Eu vou ter que cuidar. Tudo bem, mas vamos lá. Vamos em outras possibilidades. Por que você pagaria o resgate? Porque eu sou responsável por ela, né?
Tá, mas Não nós sou não estamos... sou mais responsável por ela. Aliás, foi uma coisa difícil. Ontem a gente estava aqui no escritório, estava eu, minha esposa, ela estava também. Aí eu e minha esposa estavam debatendo um assunto, tal, não sei o quê, e ela foi falar, e a gente sempre deixou, né? Assunto aqui é eu e sua mãe. O máximo você ouve. Agora o assunto é eu e a sua mãe. Eu e a sua mãe resolvemos. E ela tem 30 anos, tá? Agora você só ouve, faz palpite. Os assuntos que a gente... Então vamos lá. É porque muitas vezes a gente ama demais e a gente fica meio cego pela emoção, esquece a razão e se concentra na relação e aí acaba caindo na dependência emocional. Vou fazer um desenho maluco aqui, beleza? Então vamos lá. Alguém sequestrou a sua filha, certo? E pediu resgate. Tá. Esse sequestro tem uma utilidade. Ou não? Só tem uma utilidade. Só teria uma utilidade. Só vai acontecer se tiver uma utilidade. Essa utilidade é maior para o sequestrador ou para a sua filha? Olha, essa utilidade seria maior para mim e para ela. Pronto. E olha que louco, eu te deixei de fora só para saber se você ia se incluir ou não. Então o sequestrador, ele está dizendo, vamos lá, eu sequestrei essa xícara da Maria Eduarda. A xícara é uma criança, é um filho, ok? Pronto. Sequestrei a filha da Maria Eduarda, certo? Vamos isolar o sequestrador. Assim como em um assalto eu tenho que isolar o assaltante, assim como em um vírus eu tenho que isolar o vírus. Certo? Uma doença tem que isolar o vírus. Perfeito. A filha está precisando de uma prova de valor para o pai. Tá. Então esse sequestro só vai acontecer se a filha estiver precisando provar o seu valor ou se o pai estiver precisando provar o seu poder. Como faria o Wakanda Forever? Nunca mais vou ter medo disso. Sacou? Então é tipo assim, dentro de mim quando vem o filme, tá, alguém sequestrou seu filho, tá, sequestrou por quê? Se a gente for por essa via normal, a gente se perde. Ah, sequestrou porque o mundo é perigoso e a pessoa quer resgate. E olha que interessante. Um exemplo. Vamos de novo nesse filme aí. O cara sequestrou sua filha, entra no filme. Tá no filme? Tô no filme. O cara pediu resgate. Quanto foi o resgate? 2 milhões. 2 milhões. Multiplica por 10. 20 milhões. Ele quer 20 em 24 horas. Tá. Você sabe por que você imaginou um sequestro com 2 milhões? Sei. Por quê? O teto, né? O teto, eu pago fácil. Então, gente, quando tudo tem explicação, você se liberta do medo de ficar doente, do medo de tudo. Ah, Elton, mas espera aí. Então eu nem vou ter plano de saúde. Poxa, eu tenho plano de saúde. Ah, por que você tem plano de saúde, Elton? Cara, eu posso dar uma escorregada, eu posso ter uma pré-queda. Eu tenho segurança, todos os seguranças da minha equipe são policiais. Eu ando de carro blindado, etc e tal, mas eu não coloco nisso a minha segurança. Sim, entende? Sim. Eu não confio que tudo vai dar certo porque meu carro é blindado. Eu não confio que tudo vai dar certo porque o meu segurança está armado. Eu não confio nisso. Isso é algo da coisa natural que eu coloco ali. Então, gente, aliados, de tempos em tempos, cheque a sua relação, cheque a sua permissão. Pode fazer a sua pergunta. Sabe que eu gostei aí? 2 milhões foi confortável. Você falou 20, você não tem, 2 você tem. 2 eu pago, olha só, 2 eu pago sem precisar pedir dinheiro para ninguém. Entende? Essa parte isso significa que a minha permissão tá rodando bem. Tá rodando bem. Então, quando vocês aprenderem assim, cara, não tem porquê você ficar com medo do futuro. Mas pra gente aterrissar um pouco mais aqui, que dica você daria para a pessoa que está prestes a fazer o que você fez? A pessoa que está aqui pensando, eu vou pegar a apostila aqui, eu vou ficar no Instagram aqui, eu não preciso entrar na Aliança Divergente. Que dica você daria para essa pessoa? Não faça essa bobagem. Se você quer o resultado, você não vai, não é atalho.
Você pensa que isso é um atalho, isso é um puta atrapalho. Tá? Eu tenho. O Gilberto falou, quando eu senti uma vez, ele falou de um amigo nosso que entrou antes de nós. A gente só soube que ele entrou porque ele conversou comigo. Ele falou, pô, já entrei. Aí ele falou para mim assim: ah, Weber, esse que falou para mim assim: o que você fez que eu não fiz? Eu falei, eu fiz, você não fez. Aí ele falou assim: depois ele começou, se eu tive um pouquinho de resultado, foi porque eu fiz um pouquinho com ele. Aí eu falei assim: então, ô pateta, se você está me vendo e está vendo meu resultado, eu mandei o link do vídeo para ele, falei, olha o meu resultado. Eu não vou te falar para você ver lá, porque você vai ver a conversa. Eu falei, então, isso é resultado de fazer o que tem que fazer. Não adianta você entrar só para falar, olha, eu sou aliado. Não é, isso não é nada. A sua mensalidade dentro da aliança não significa nada. O que significa é você fazer para que o plano, na minha visão, tá? Na teia dos acontecimentos, por que você traz tanta gente para dentro? Para que muito mais gente tenha uma vida memorável. Esse é o seu objetivo, esse é o sonho grande. Então, quando eu falei com ele, eu falei para ele, olha, eu estou vendo, tem esse outro meu amigo que está vendo, eu indiquei esse outro aqui, você, meu irmão, nós somos todos... Imagina todos nós tendo uma vida memorável. Nós somos amigos de infância. Você imagina se todos nós tivermos uma vida memorável. Eu falei, agora nós estamos indo, você está ficando de fora porque você... não, eu estou pensando... Está pensando no quê, pateta? Está pensando no quê? Olha aqui, eu estou aqui, sentado com você. E engraçado, eu bati o carro, tive aquela pré-queda, eu fui buscar. Quando eu estou saindo do funileiro, ele me manda uma mensagem. Você falou que ia conversar comigo tal. Eu falei, eu estou aqui perto da sua casa. Ah, então eu também estou. Vamos tomar um café? Vamos. Que legal encontrar você. Eu falei, não é coincidência, lindo. Você está tendo a oportunidade de falar comigo e eu estou falando para você. Resolve a porra da sua vida. Está na sua mão. Você está com a ferramenta. Às vezes eu falo isso para meus filhos. Eu não consigo entender a pessoa ter o mapa do tesouro, sabendo que o tesouro está lá. Porque você sabe que o tesouro está lá. Ele está lá, ele foi enterrado lá, tem uma mina de ouro. E você tem um mapa. E você fala assim, eu não sei se eu vou andar até lá. Eu não sei se eu vou pegar essa pá, essa picareta, se eu vou cavar. Gente, eu vou olhar ali para pegar um outro mapa, eu vou pegar um outro caminho. Gente, você está com o mapa na mão, um mapa. Isso aqui que você tem é o mapa do tesouro. Qual é o tesouro? O tamanho da vida que você quer ter. Você vai ampliar o quanto, não sei, quanto você quiser. Olha a sua vida, cobrar 1 milhão por empresário por ano. Gente, quem não quer isso? Um monte de gente, tá? A gente brinca assim, mas já sei que um monte de gente não quer. Fala que quer, mas na verdade, esse é o ponto. Quando eu estava conversando com o Gilberto, eu falei assim, não, Jobs, não sei o quê. Aí ele falou assim, mas o cara... Não, mas ele... Aí ele falou, eu falei, porque ele não quer. Ele falou, quer. Falou, quer? Todo mundo quer. De fato, todo mundo quer. Agora, e aí voltamos ao ponto. Na verdade, na minha concepção, não é o que se você quer. Querer, todo mundo quer. Como você pergunta, você quer ganhar 1 milhão? Todo mundo fala, quero. Agora, você está decidido a fazer o que é preciso fazer. Aliás, você só está decidido a ganhar 1 milhão? Aí a pessoa, decidido? Como assim? Eu tenho que tomar uma decisão? Você tem que decidir ganhar 1 milhão. Não, mas decidir não, eu só quero. Não, enquanto você não tomar a decisão de fazer o que você... Whatever it takes. Não importa o que você faça. Seja o quanto custar. E você for para cima... Gente, sabe quanto tempo eu fiz o curso do Gilberto? De inglês? 8 semanas. Eu fiz o inglês em 8 semanas. Sabe por quê? Na multinacional, eu tive uma oportunidade... E o cara falou assim, se você falar inglês, você vai para os Estados Unidos agora. Meu Jesus Cristo, nunca mais vai acontecer comigo. Já estava matriculado. Aí fui de novo, numa outra empresa, o cara falou assim, mas eu não sei se você fala inglês. Você fez esse inglês em 8 semanas aí? Eu não sei. Falei, tá bom. Ele não testou. A gente estava num evento, tinham 2 italianos, e os italianos só falavam italiano e inglês. Eu falo italiano 3 frases. 3 frases. A minha sogra é italiana, eu falo 3 frases, porque ela me explicou. Quando chegou na hora, esse italiano falou assim, precisava falar uma coisa italiano. Todo mundo fala uma palavra italiano. Eu falei, eu sei falar uma frase italiano. Olha como eu sou bacana. Aí os caras falaram, então fala. Eu falei, adesso andiamo regolare i nostri conti. Agora é hora do acerto de contas. Aí os caras falaram, você não falou. Aí esse meu diretor, que também não tinha essa preocupação da geração mimimi, fez assim para mim, nojento. Aí eu fiz, nojento means esquifoso. Nojento, aí eu fiz em inglês e italiano. Nojento significa esquifoso italiano.
Eles ficaram tudo parados assim. Weber, o quê? Daqui 45 dias tem a feira nos Estados Unidos, é você que vai, que eu já vi que você fala inglês. Não me pegou desprevenido de novo, porque eu já tinha passado por isso. Não acontece, entendeu? Aconteceu, não vai acontecer. Eu vou estar preparado, porque oportunidade vem. Tá vendo? Eu estou aqui com você, olha a oportunidade. Você tem que estar preparado. Preparado como preparado. Viu? A oportunidade vem. E aí, como é que chega? Aí, que é a grande preocupação de todo mundo. Como é que a oportunidade chega para você? Porque, lindo, você tem um plano. Você tem um plano. Se você tem um plano, você sabe para onde você vai. Aí o resto é da teia dos acontecimentos. Ela vai trazer oportunidade para você, lindo. Se prepara. E você está preparado? Tô. Você está fazendo? Tô. Vai começar. Esse primeiro honorário, 32 mil. A moça fez assim. Doutor, tudo bem? Tudo bem? Quem fala? Eu sou o nome tal. Uma amiga minha, eu precisava de um advogado, a minha amiga me indicou o senhor. Tudo bem, o senhor faz esse tipo de processo? Faço. Então tá bom. Quanto o senhor cobra? Nesse caso aqui, é uma comissão, tanto, X%. Qual é o valor? Tanto. Tá, 32 mil na conta. 15 dias depois. Deixa eu te falar uma coisa, se eu encontrar essa mulher na rua, eu não sei que é ela. Nunca fiz uma chamada de vídeo com ela, nunca fiz uma chamada de vídeo. Só no WhatsApp, contrato, fiz o acordo, voltou, ela recebeu, eu ponho dinheiro na conta do cliente, tá? Então eu falo, ela recebeu e me pagou desse jeito. E se eu te falo, se eu passar por ela hoje na rua, eu não, porque mulher, né? Homem a gente é sempre a mesma cara limpa, né? Agora, mulher um dia com o cabelo preso, um dia solto, um dia batom, um dia sem, bota filtro na foto. Eu sei lá que é essa mulher na rua. Entendeu? Então, gente, a grande preocupação de todo... Não vai acontecer comigo. Vai acontecer com você. Se você fizer do jeito que a Aliança Divergente ensina, você for para cima de ter uma vida memorável, vai acontecer com você. Por quê? Porque é matemático, como o Elton diz. A teia dos acontecimentos vai trazer para você. Qual é a segurança dele sentar aí e falar disso? Você vê que ele você não dá a gaguejada, né? Mandou para você, você não dá a gaguejada. Por quê? Porque, gente, eu sei o que eu estou falando, eu já testei, eu já fiz. Aí você fala assim, gente, por que você tem certeza disso, que você ia dar resultado? Eu falo, porque eu venho olhando para trás. Então, desde que eu fiz um curso, eu descobri que eu era um vendedor, eu vendia máquinas de 50, 60 mil, até 100 mil reais. Eu falei, caramba, eu tenho que abrir minha cabeça. Aí que eu fiz? Fui para a Bolsa de Valores. Fiz um curso na Bolsa de Valores e vi bilhões, trilhões. Quando eu voltei, vender para o cara uma máquina de 2, 3 milhões de dólares, gente, entendeu por que eu dobrei o sonho? Porque depois que você descobre que aquilo é muito... dá para você aumentar a sua percepção de realidade, aí as coisas vão ficando mais fáceis para você. Então deixa eu te... Caramba. Não, bom demais, bicho. Ó, botar você e o Jobé na mesa com vinho, a gente vai falar por horas. Ó, gente, vocês estão gostando? Imagine você conviver com gente assim, gente de verdade, gente que vai botar você pra cima. E assim, aqui ninguém passa a mão na cabeça não, é fazer acontecer. E se você tá na dúvida, deixa eu falar uma coisa pra você, que eu falei pra um cara, hoje, esse cara fatura uns 450 milhões por ano, tá? Tá naquela fase, na dúvida do que fazer, e aí a esposa com dependência emocional com a mãe ali, com a sogra dele e tal, e ele com algumas dúvidas. A frase que eu disse pra ele, mandei no WhatsApp pra ele, vou te passar aqui, ó, para você que está na dúvida, só para você não se esquecer. Uma pessoa na dúvida sempre será refém de uma pessoa decidida. E muitas vezes o doente, o endividado, o viciado, ele tem certeza do que ele quer. E muitas vezes o que ele quer é você por perto do jeitinho que você está. Então muitas vezes enquanto você está na dúvida, ele está na certeza de que ele te quer. Cuidado com as suas dúvidas, tá? Só que ao invés de ficar vivendo no passado, você tem que olhar para o futuro e entender por que você está passando isso e o que você tem que fazer. Poxa, eu planejei... O cara tá numa treta societária e ele tá reclamando. Cara, peraí, eu planejei alguma coisa que eu preciso sair da empresa e infelizmente eu só consigo sair da empresa se eu tiver uma treta. Ele foi lá no futuro distante, olhou para o futuro próximo
para olhar do futuro próximo e falar, meu irmão, sai logo daí. Entendi, perfeito. E a Natália aqui deu um show. Ela perguntou, com base no plano? Sim, com base no plano. Aí você controla todos os acontecimentos. Esse é o dia que você sai e fala, hoje eu vou bater o carro. Você sai sabendo, assim, você sai, ó, direitinho. Já sai com o carro mais velho. Já sai com o carro mais velho, porque é sobre bater um carro naquele dia. Então, a teia dos acontecimentos é para você controlar a sua linha do tempo e qualquer pessoa que estiver ramificada com aquilo. Isso. Papo de doido, né? Vou te dar a minha frase, porque às vezes eu não dou uma ressignificada, que isso já falamos, né? Mas eu dou uma gourmetizada nos provérbios, né? Então as pessoas assim, e se melhorar? Se melhorar, qual a resposta? Se melhorar? Piora, nesse caso. Não, todo mundo fala assim, e se melhorar? Se melhorar, estraga. Não, se melhorar, vira festa. Aí tem outra que eu uso bastante, que eu brinco, as pessoas falam assim, ó, você vê no carro, escrito, o cara bota no carro dele, Deus dê vida longa aos meus inimigos para que eles possam assistir minha vitória. Aí eu falo assim, sério, cada vez que você tiver no futuro, você tá aqui, ó, visualizando o futuro, você tá olhando, botando esse gosto ruim dos seus inimigos, então eu digo que Deus deu vida longa aos meus amigos para que eles possam brindar comigo na champanhe da vitória. Aí, cara, bom demais, cara. Adorei o papo, adorei te conhecer. Ainda vamos tomar um vinho e falar da vida, falar do universo, falar de sonho. Obrigado pela confiança, obrigado por fazer parte da Aliança Divergente. Imagino que seja muito gostoso ser aliado seu, ser amigo seu. E fico feliz por estar contribuindo com a sua vida, com a sua jornada, com a sua carreira, com a sua família. E fico muito feliz de ter você aqui como aliado na Aliança Divergente. Você, sua família, sua esposa. Manda um beijo pra gente aí, pra gente te ouvir. Se apresente aqui, dá um conselho pra essa mulherada aqui que fica reclamando do marido ao invés de cultivar um marido incrível. Olha, vou te falar, é uma responsabilidade agora. Eu preciso correr muito para acompanhar esse cara, muito. Mas é isso, é sempre fazer, como a sua esposa fala, se pode ser feito, que seja bem feito. Não é isso? E é isso, gente. A gente tem que ter paciência e entender que muita coisa a gente vai entender. Eu tô mais que o Gilberto. Eu não entendo direitinho, mas o que eu entendo, tô fazendo e tá dando certo, né? Eu não entendo direitinho, mas o que eu entendo, eu faço. Eu falei outro dia aqui que os aliados que têm mais resultados, muitas vezes, se você colocar ele para fazer uma prova de permissão, ele tira 4, 5. Erra feio. Mas aquilo que ele entendeu, ele fez porque ele entendeu o que tinha que fazer. É isso. É ter paciência com você mesmo e insistir em fazer os protocolos, fazer tudo direitinho. E realmente, fora da aliança, só com os vídeos, é muito bom, mas não é tudo e você não vai conseguir chegar e resolver tudo aquilo que está na sua mente que você nem sabe. É isso. Maravilha. Parabéns. Obrigado pela confiança e vai para a vida que ela é justa e tá só esperando vocês. Weber, você é nosso convidado para um encontro de impulso e para fazer um áudio diário de domingo. Combinado. Nossa equipe vai fazer contato. Abraço, querido. Abraço, obrigado por... Coisa boa.